Gostaria que vocês abrissem a palavra em Gênesis. Deus nos deu uma palavra de relacionamento, né? Nós vamos falar de relacionamentos que geram vida. E esses relacionamentos só podem gerar vida através de Jesus, amém? Jesus é o nosso gerador de vida. Sim. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ainda em Gênesis capítulo 2, 20 a 24. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: esta é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? O que tem isso a ver com relacionamento? Ora, aqui está apenas dando uma pista que Deus instituiu a família desde o início da criação. Deus tornou o homem, formou homem e mulher e disse o seguinte, fez a imagem dele e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Ou seja, o que implica isso? Vocês vão ter filhos, né? Então ali Deus já tinha o desejo, o propósito de instituir relacionamentos, né? Deus não fez o homem para não se relacionar, para viver sozinho. Ele fez o homem já com o intuito de criar relacionamentos, gerar relacionamentos. Ora, mas nessa instância, o homem estava sobre a perspectiva que Deus queria. O homem não tinha desobedecido ainda, né? No entanto, ele era eterno, ele estava conforme Deus planejou, né? Só para ilustrar, o propósito de Deus, quando criou o homem, a família consequente com a procriação, ele queria que o homem tivesse afinidade com ele. Ele queria que o homem cultuasse a ele, adorasse a ele, respeitasse Deus, reverenciasse. Ele gostaria que o homem tivesse comunhão com ele, né? Vocês podem recordar que Adão era visitado, Adão e Eva, todos os finais de tarde no jardim, não é isso? Que Deus tinha comunhão diária. Deus desejava que o homem fosse um cooperador dele. Tanto é que deu a ordem: tome conta de tudo isso que eu criei. Vocês vão dominar sobre a terra, né? Homem e mulher. O que mais que Deus queria? Lealdade do homem, né? Que o homem fosse sincero, honesto, fiel aos compromissos que Deus estava dando a ele. E por fim, Deus gostaria de reger a vida social do homem, né? Que a vida social do homem provesse dos pensamentos de Deus, não dele, né? Mas aí que veio o problema. O homem comeu a frutinha do conhecimento do bem e do mal e conheceu o outro lado, né? E passou, como ele foi criado com livre escolha, ele passou a escolher, fazer suas escolhas, né? E essas escolhas estavam fora dos pensamentos de Deus, fora do plano de Deus, né? Então, aí dá para fazer um paralelo, um homem, uma família motivada por Deus, né? Ele
ele tem o desejo, ele é movido pelo desejo de Deus, sentimentos e objetivos. O que o homem, a família movida por Deus tem? O desejo de servir, né? Servir a Deus. Ela tem o sentimento de amar Deus e as pessoas, né? Ela tem o objetivo de levar vidas à comunhão com Deus, né? Quando o homem experimentou o conhecimento do mal, ele foi movido por outros motivos. Não mais era gerido por Deus, né? O que o mundo, então, ofereceu para o homem? O culto do eu, satisfação própria, indiferença a Deus, comodismo, né? O compromisso que Deus deu para ele de cuidar das coisas do reino, ele passou a ver um lado cômodo. Porque se você for mais à frente, Deus logo fala assim: você comeu da fruta, você desobedeceu, por consequência você vai trabalhar e vai suar, e tua mulher vai parir com dor. Ora, eu imagino Adão, um belo dia lá debaixo da árvore, cansado, daquela filharada lá, se mexendo, ele fala assim: mas eu vou. Já começa a ser movido pelo sentimento que ele não tinha até então, né? Mas eu vou atrás do caboclo, deixa ele lá, eu não vou fazer serviço para ele. Então começa o eu a mover o ser humano, né? Pelo conhecimento do mal, né? Por isso, então, Deus tira a eternidade deles. Mas, enfim, tudo começou lá em Adão e Eva, né? E foram caminhando, e a humanidade foi se corrompendo, sempre se corrompendo. Passou por Noé, né? Deus queria o quê? O plano de Deus continuou existindo. Deus não anulou seu plano. Ele continuou querendo um homem que se relacionasse com ele, que se relacionasse com as pessoas, com o seu próximo. Ele continuou desejando um homem eterno ao lado, com eternidade ao lado dele, né? Então, para isso, Deus não mudou o plano dele, mas ele teve que fazer rearranjos, né? E o homem sempre se corrompendo. Então, Noé foi o primeiro rearranjo. Deus tentou tirar um povo que pudesse ser usado por ele novamente, pudesse obedecê-lo novamente, né? E de Noé, sua geração, novamente, os homens se corromperam. Mas há de se observar que sempre houve uma linhagem que foi temente a Deus. E veio Noé, veio Abraão, né? Abraão estava lá numa cidade próspera, tranquilamente vivendo, mas com tudo que o mundo oferecia. E Deus falou assim, primeiro para o pai de Abraão, mas o pai de Abraão não deu conta do recado. Então chamou Abraão. Abraão, sai daí da tua parentela, né? Eu vou te levar para um lugar, uma terra prometida, e vou fazer de você um povo. Porque Deus tinha que arrumar um meio de de trazer um povo à presença dele, porque a humanidade não queria mais esse Deus, para que esse povo levasse a presença de Deus novamente. Porque qual é o desejo de Deus? Que todos se salvem, sem exceção, todos estejam na presença dele. Amém? Bom, de Abraão, Moisés tirou o povo do Egito. Finalmente, a terra prometida começou lá em Abraão, para acabar com Moisés. Esse povo chegou na terra prometida, né? E a história continuou. A corrupção humana continuou sempre. E até que Deus falou assim, eu amei o mundo de tal maneira que eu vou mandar meu filho unigênito morrer, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus fez um sacrifício definitivo através do seu Filho Jesus, né? E esse é o concerto que Deus fez e que permanece para passado, para presente, para futuro. O Senhor Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus pagou aquela dívida que Adão deixou, né? Que nós herdamos. Todos que nasceram depois de Adão herdou aquele pecado da desobediência. Por isso nós somos mauzinhos, né? Porque nós temos esse pecado em nós. Mas Jesus veio para quebrar definitivamente isso. E o que tem isso a ver com relacionamento? Sim, agora eu vou falar de Jesus na família. Amém? Jesus dentro da família. Bom, também Deus, só relembrando, que no versículo 24,
Deus disse, após criar Eva, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando uma só carne. Ora, depois nós vamos ver o porquê disso. Por que deixar pai e mãe? Por quê? Porque o homem e a mulher têm que ter uma experiência como casal. Você vai dizer que teu pai passou tudo da vida para você? Então, Deus fala, sai da tua parentela. Se você está numa família cristã, muito bem, mas de uma certa forma ela vai interferir. Você não pode morar no mesmo quintal, não deve, porque você tem que ter o teu crescimento, você tem que tomar as tuas atitudes, você tem que ter o teu crescimento diante de Deus, e Deus quer usar você de maneira diferente ou até maior que usou seus pais. Né? E se você não está numa família cristã, muito pior, né? Porque a tua parentela vai te levar a desejos, a interferências que não vão ser salutares, não vão ser sadias. Né? Então disse Deus, deixe seu pai e sua mãe e torne-se uma só carne. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Então, a vida social do homem, como família, deve visar, deve objetivar a presença de Deus. E quando você objetiva a presença de Deus e faz a vontade dele, o que diz a palavra? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Zé Fini, não tem o que discutir, né? Se é difícil fazer a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então não tem outra vontade a ser feita, né? Então, falando em relacionamentos, nós vamos abrir a palavra em Efésios. Eu creio que nós vamos ver muito nesse final de semana no Congresso da Família, né, pastor? Nós vamos ver muito do que eu só estou dando uma pincelada aqui. Em Efésios 5, 22, diz lá, vou começar pelos maridos, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E no 28 e 29. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Né? E quanto à mulher? As mulheres, no versículo 22 e 23, diz o seguinte, a palavra. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. E quanto aos filhos, capítulo 6 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, essa família se perdeu com o andar da humanidade. E Cristo veio dar o conserto definitivo. E essa palavra aqui foi fundamentada em Cristo. E aqui Paulo está dando os conselhos necessários para uma família feliz, uma família sadia. Mas eu pergunto, como pode o marido amar a esposa como a si mesmo? Se muitas famílias, o marido maltrata a esposa, nós vamos falar de família cristã ou não cristã? Entendo, né? Numa família cristã, você procura fazer o que nós lemos. Mas a gente há de entender que Deus diz assim, ama teu próximo, ama a Deus, primeiro mandamento, ama a Deus, os mandamentos mais importantes, né? Prioritários. Ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e teu entendimento. E ama o seu próximo como a ti mesmo. E Deus logo também diz em outra passagem, se você não ama ao teu próximo, é incapaz de amar a mim. Então isso é uma corrente. É um amor que só Deus derrama no nosso coração. Você amar a Deus e amar o próximo.
Mas para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Como é que é isso? Como é que um marido, uma mulher machucado vai amar a si mesmo? Como é que um amigo, um cônjuge cheio de feridas e traumas vai poder amar o outro cônjuge? Então, por isso as famílias são quebradas, né? Como é que um filho vai honrar se ele recebe desonra? Se ele não é criado na demonstração do Senhor, ele é criado sistematicamente sob pressão. Ele não é honrado, né? Ele não é criado com sabedoria. Então as famílias entram em pane, né? Porque não tem o Senhor Jesus. Não chegaram, não experimentaram o amor de Deus nas suas vidas, né? E a culpa não vão pôr culpa em ninguém, a vida tem seus embaraços, né? Mas Deus nos chama à sua presença. E o plano de Deus é esse: famílias na presença de Deus. Amém? Bem, então a gente está entendendo que para amar alguém, nós temos que nos amar, né? Como é que nós vamos nos amar? Sofrendo curas que a gente tem dentro de nós que não sabemos às vezes, traumas, né? Muita gente não se gosta, muita gente acha que se gosta, mas você conhece alguém que sempre aponta para outro para menosprezar? Alguém conhece alguém assim? Sempre aponta alguém com sentido de desprezo, com crítica? Isso é um sinal de doença interior, né? Por quê? Porque a pessoa está se defendendo da sua própria fraqueza. Então, esse homem, essa mulher, para amar seu filho, seu cônjuge, ele tem que passar por um processo de cura. Ele tem que conhecer o amor de Deus, né? Então, esse é o modelo de família que a gente viu aqui no livro de Efésios. Mas como então, vamos ver um passinho correto, como então conhecer esse amor de Deus? Olha, eu estou aqui na igreja, me convidaram, acho muito bom que eu estou ouvindo, mas não sei por onde começar, né? Vamos abrir lá em Atos 16, 31. Olha só. Bom, a grosso modo, você tem que conhecer a palavra de Deus, né? Conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecer a vontade de Deus. E daí vai poder aplicá-la na sua vida. Mas em Atos diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, né? Ou tu e tua família. A chave que abre a porta para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Você só tem que crer. Não é uma coisa palpável. Então, para você começar a ter uma família curada, creia no Senhor Jesus. Não importa se é o teu marido que não vem, ou é teu filho que não vem na igreja, mas a mudança, como o pastor tem dito durante esse mês, a mudança começa em você. O crer, a fé, não é palpável. Se fosse palpável, seria fácil, né? Deus só fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? Em Romanos, diz ainda o seguinte, Romanos 10, 9. Isso aqui é apenas uma referência breve do que Deus pode fazer na tua família. Basta aplicar o que a palavra de Deus diz, né? Romanos 10, 9 diz assim, ó: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e a boca se confessa a respeito da salvação. Dentro de tudo isso, né, o que podemos concluir então, com uma palavra breve, é que então a família está a ponto de ser alinhada, né? Colocou Jesus dentro de sua casa. Você começa uma vida com Deus. Você entende que você foi feito para ter um relacionamento com Deus, né? Que existe caos familiares porque você estava longe da presença desse Deus, né? E que Deus deseja trazer você à sua presença. Então, dentro desse recomeço, dentro desse caminhar, você como uma família, agora, aos olhos de Deus, agradável a Deus, você também pode tropeçar, né? Então, eu termino
com uma outra arma que Deus nos dá, o perdão. Né? Perdão. Perdão é o maior reparador de brechas dentro de qualquer relacionamento. Ele aniquila qualquer investida de Satanás. Satanás vai agir na tua vida, na vida da tua família, enquanto o perdão não for estabelecido. Quando o perdão for estabelecido, ele perdeu o poder de agir, né? Porque daí Deus age. Quando você declara o perdão, Deus pode, você está dizendo para Deus, Deus, agora você pode agir. Satanás não tem mais vice. Então Deus só vai agir através da tua liberação. Deus é um cavaleiro, né? Espírito Santo. Ele não age por força. Mas o perdão não é fácil, amados. Nós não nascemos com o dom de perdoar. Deus tem que entender que Ele fala que perdão é um mandamento, não é um gosto. Então nós só temos que fazer o quê? Abrir a boca e perdoar. O resto Deus vai fazendo. Ele vai tratando o nosso interior, Ele vai restaurando. O nosso trabalho é muito pouco, só que nós resistimos muito. Então, perdoar. O que diz a oração do Pai Nosso? Né? Os jovens estão escutando tanto a música do Pai Nosso aí, né? Perdoai as nossas dívidas, não lembro como católico ora, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aos nossos que ofendem. Bom, né? O Evangelho diz devedores. Então, como é que você vai falar para Deus, perdoa a mim, e diz para Ele que eu perdoo o que me deve, o que me ofende, mas eu não estou perdoando? Né? Então, Deus só te perdoa se você perdoar. Né? Deus só vai restaurar a tua família se você perdoar, se você pôr em prática a ação do perdão. Né? Só vai restaurar a situação. E outra passagem que diz lá, o discípulo pergunta para Jesus, Senhor, mas quantas vezes eu vou perdoar esse cara? E Jesus responde, 70 vezes 7, quer dizer, quantas precisar. Né? Não é um querer, é um mandamento. Né? Perdão é um mandamento. Concluindo, então, amados, um homem e uma mulher temente a Deus, né, que formam um casamento na presença de Deus, como é que vai ser seus filhos? Como é que serão seus filhos? Serão filhos, eles entenderão que serão filhos consagrados, separados para Deus. Né? Mas a palavra de Deus diz assim, os filhos são herança do Senhor, não são meus, não são teus, são herança do Senhor. Né? Por quê? Volta lá em Eva. Pegue teu marido, tua esposa, vocês agora são a sua carne, sai do meio da tua parentela. O que tem isso a ver com filho? Ora, porque você vai educar teu filho para ser um servidor do reino, não a teu serviço. Não adianta você fazer pé de meia para o teu filho, comprar fazenda para o teu filho. Você tem que educar ele para ser um servidor de Deus, do reino de Deus. Ele é herança de Deus. E quando teu filho formar família, ele vai pegar a sua esposa, os dois vão ser uma só carne e vão trabalhar para o reino. Outra célula de Deus, amém? Cada membro da família é uma futura célula. Porque Deus, qual a vontade de Deus? Alcançar o mundo que saiu da presença dele. Né? Por isso que Deus, então, fez um povo que veio lá de Moisés, Abraão, Moisés, Jesus, né? E a igreja que creu em Jesus se tornou a igreja primitiva. E chegamos aonde? Nesse povo maravilhoso está aqui, ó. Né? Nós somos esse povo que está a serviço do reino. Né? Essa nação que vai levar o amor de Deus ao mundo. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. Amém, amados? Então, relacionamentos que geram vida. Como que vão gerar vida? Nós estávamos um dia na presença de Deus, Adão, né? Perdemos essa presença e temos de voltar a Deus. Como? Ele deixou uma chave, Jesus Cristo. Amém? Então, que a sua família esteja na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém?